Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos aqui então dando continuidade aos nossos estudos. Em relação a esta nossa aula de hoje, o tema abordado será o aprisionamento aéreo. Então, vamos lá. Se vocês forem na literatura e observarem a sua contextualidade, o aprisionamento aéreo ele é caracterizado como a retenção de ar ou de gás parcialmente ou totalmente dos campos pleuropulmonares. Isso é bem identificado, isso é bem caracterizado através de manobras dinâmicas na radiologia, seja no raio-x ou seja na tomografia computadorizada. Quando falamos de manobras dinâmicas, eu chamo a atenção de vocês para a manobra em expiração. Em relação a uma das suas principais causas, podemos citar então a obliteração total ou parcial das vias aéreas ou até mesmo anomalias focais da complacência pulmonar. Em relação ao aprisionamento aéreo, precisamos compreender as suas principais etiologias, ou seja, precisamos compreender as suas principais causas. Na grande maioria das vezes, utilizamos então o mnemônico. Esse mnemônico que nós chamamos de HSBC. Através desse mnemônico, vamos compreender, vamos entender suas principais causas, como, por exemplo, a pneumonia por hipersensibilidade, a sarcoidose, a bronquiolite obliterante, através da fibrose cística, bronquiectasia, e através desse mnemônico, conhecendo então as suas principais causas, agora precisamos associar, ou seja, associar o aprisionamento aéreo em relação a um aprisionamento aéreo isolado, a um aprisionamento aéreo bronquiectasiado e um aprisionamento aéreo em relação aos campos pleuropulmonares, ou seja, ao interstício pulmonar. Quando estamos falando de associação a isolado, podemos citar, então, a bronquite crônica, podemos citar a asma e podemos citar, então, a bronquiolite obliterante. Quando falamos da associação em relação à bronquiectasia, podemos citar, então, infecções microbacterianas não tuberculosas, a fibrose cística e também podemos citar bronquiectasias idiopáticas. Quando falamos de associações ao interstício pulmonar, podemos citar, então, a sarcoidose e também podemos citar a pneumonia por hipersensibilidade. Temos outras causas também muito importantes que precisamos compreender, como, por exemplo, tumores, através de escolioses graves, através de vasculites e também através de broncoaspiração, principalmente ocorrendo através de crianças, através de bebês. Então, é fundamental a gente compreender. Vamos reportar um caso aqui bem interessante, através de um paciente, 1 aninho de idade, onde broncoaspirou e teve uma repercussão secundariamente a um aprisionamento aéreo. Antes da gente começar a falar sobre esse caso, um casinho bem interessante, quando falamos de aprisionamento aéreo, logo pensamos nas vias aéreas. Então, precisamos compreender, precisamos ter uma excelente base anatômica em relação a toda a árvore brônquica. É fundamental o seu compreendimento, é fundamental o seu poder anatômico para fazer uma avaliação em relação ao aprisionamento aéreo ou até mesmo a qualquer quadro patológico quando falamos da região do pulmão. Então, você precisa dominar toda a anatomia da árvore brônquica. Temos aqui, então, uma imagem, uma reconstrução coronal em mini-MIP, onde a gente foca os olhos, então, na árvore brônquica. Podemos observar, então, o quê? A linha traqueal direita com a linha traqueal esquerda, que ela vai se bifurcar a traqueia em broncofonte direito, broncofonte esquerdo. Então, a traqueia acaba se bifurcando em broncofonte direito, broncofonte esquerdo. Essa bifurcação, ela tem um marco anatômico muito importante. Esse marco anatômico que nós chamamos de linha transtorácica horizontal de Lewig. Essa linha transtorácica horizontal de Lewig é um marco muito importante anatômico na região do pulmão, onde ele vai dividir o pulmão em andar superior e andar inferior, ou seja, o mediastino superior e o mediastino inferior. Ele vai fazer a divisão também da traqueia em broncofonte direito e broncofonte esquerdo. E essa linha também que vai fazer a divisão do tronco da artéria pulmonar em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. É a linha transtorácica horizontal de Lewig, que passa na altura da articulação manúbrio external. Então, você vai ter, então, a traqueia nessa região. Na linha transtorácica de Lewig, ela vai se bifurcar em broncofonte direito e broncofonte esquerdo. Esses brônquios principais, broncofonte direito e o broncofonte esquerdo principais, acabam se insinuando para dentro do pulmão através do hilo pulmonar. E através dessa insinuação para dentro do pulmão, ele vai ter as suas segmentações e as suas ramificações. Essas segmentações brônquias, você tem uma classificação, chamada de classificação de Boyden. Então, Boyden classificou as segmentações em relação aos brônquios
em relação ao pulmão direito e pulmão esquerdo, ele classificou o seguinte: o pulmão direito, ele vai ter, então, 10 segmentações brônquicas, e o pulmão esquerdo terá 8 segmentações brônquicas. Então, precisamos compreender essas segmentações para fazer todo um estudo morfuncional, anatopatológico e anatoradiológico, caracterizando e descartando qualquer tipo de lesão, principalmente o aprisionamento aéreo. Partindo do princípio que o pulmão direito ele tem 2 fissuras e 3 lobos, ele tem 10 segmentações brônquicas. Nós temos, então, o lobo superior do pulmão direito vai ter 3 ramificações. Você vai ter o segmento apical, você vai ter o segmento superior e o segmento inferior. O lobo médio, ele vai ter 2 segmentações brônquicas, a segmentação lateral e a segmentação medial. E o lobo inferior do pulmão direito, ele vai ter, então, 5 segmentações brônquicas. Ele vai ter a segmentação superior, a segmentação medial, a segmentação lateral, a segmentação superior e a segmentação inferior. Partindo agora para o pulmão esquerdo, onde vai ter uma fissura e 2 lobos, o lobo superior e o lobo inferior, de acordo com a classificação de Boyden, ele vai ter, então, 8 segmentações brônquicas. Então, do lobo superior do pulmão esquerdo, ele vai ter 4 segmentações brônquicas. A primeira segmentação seria a segmentação apicolateral, depois ele vai ter a segmentação anterior, depois ele vai ter a segmentação lingular superior, a segmentação lingular inferior. Depois, o lobo inferior do pulmão esquerdo, ele vai ter também mais 4 segmentações, de acordo com a classificação de Boyden. Essas segmentações seriam a segmentação superior, a segmentação anterolateral, a segmentação anterior e a segmentação posterior. Então, a gente consegue, então, mapear toda a árvore brônquica. Se você mapeia toda a árvore brônquica, na hora que você fizer uma avaliação, uma sistematização do seu exame, subindo e descendo as imagens, fazendo aquele velho exercício, comparando o lado direito com o lado esquerdo, você vai observar, então, o quadro patológico, vai observar a obliteração total ou parcial em alguma segmentação brônquica e vai saber qual será a área afetada. Isso faz muito importante em relação à avaliação desse paciente. Então, o domínio anatômico é fundamental, é preponderantemente muito importante, juntando principalmente com a técnica e, mais ainda, principalmente com a clínica desse paciente. Lembrando que a clínica é soberana. Em relação às manobras, antes de a gente começar a falar sobre esse caso, as manobras também são fundamentais. Você precisa entender as manobras. Quando falamos das manobras dinâmicas para a avaliação, principalmente do aprisionamento aéreo, estamos falando em tórax em situs, ou seja, tórax em seus lugares, na inspiração e na expiração, onde você vai ver imagens com sinais diferentes. Através dessa comparação da expiração com a expiração, você vai conseguir caracterizar, através de alguns sinais, se tem o aprisionamento aéreo ou não. Quando você faz uma aquisição em inspiração, você vai ter o pulmão expandido, hiperexpandido. Isso porque você vai ter uma aglomeração maior de ar dentro dos alvéolos pulmonares, ele vai ficar mais transparente, hiperestendido, diferente na expiração. Na expiração, vai ter uma diminuição de ar nos alvéolos pulmonares, o pulmão vai ter um aumento da sua atenuação, vai ficar um pouquinho mais branco, porém, branco todo homogeneizado. Aí a gente vai comparar a expiração com a expiração para ver se tem, então, o que nós chamamos de aprisionamento aéreo. Em relação a esse nosso casinho, é um bebê de 1 ano, onde broncoaspirou um amendoim. Esse amendoim acabou sendo fixado, impactado na altura do broncofonte direito, o bronco principal direito, onde houve aqui uma obliteração total. Através dessa obliteração total, o ar entra, porém o ar não sai. Quando o ar não sai, ele acaba se aglomerando nos alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares, eles vão aumentando o seu tamanho, aumentam demais, porém eles não se rompem. Eles não acabam tendo rompimento da sua parede, ocasionando enfisema. Eles não se rompem. Eles aumentam, hiperinsuflando, então, esse pulmão. E através dessa hiperinsuflação, a gente vai conseguir observar alguns sinais clássicos caracterizados, então, através do aprisionamento aéreo, ocasionado secundariamente uma obliteração total ou parcial das vias aéreas, ou seja, principalmente dos brônquios. Nesse caso, a nossa obstrução foi ocasionada bem no bronco principal direito, onde a gente faz a correlação, utilizando a nossa sistematização, aquele velho exercício, como no lado direito com o lado esquerdo, a gente consegue observar o quê? Uma hiperextensão e hiperinsuflação do pulmão do lado direito, onde você tem uma transparência maior,
E no caso do pulmão aqui normal, do pulmão direito, você vê que ele está com o seu tamanho diminuído, ele está esbranquiçado. Isso porque não tem ar mais nos alvéolos. Diminuição do ar dos alvéolos, você vai ter um aumento da atenuação pulmonar, então vai ficar um pouco mais branquinho. Diferente quando você tem um aprisionamento aéreo. Então, o ar entra, o ar não sai, aumenta os alvéolos pulmonares. Com esse aumento dos alvéolos pulmonares, você vai ter muito mais gás carbônico do que o oxigênio. Então, você vai ter o que nós chamamos de vasoconstrição. E essa vasoconstrição, você vai ser bem observado em relação aos aspectos das imagens. Você vai ter uma diminuição do calibre dos vasos, você vai ter uma distância maior entre esses vasos e a diminuição desses vasos. Então, você consegue fazer essa avaliação através desses sinais, caracterizando assim, então, o que nós chamamos de aprisionamento aéreo. Se a gente pega essa imagem, a gente já cravou que se trata, então, de uma obliteração total, ocasionado por um elemento orgânico, ou seja, um amendoim, e esse bebê de 1 ano, fazendo aquele velho exercício, comparando o lado direito com o lado esquerdo, o que a gente consegue observar do lado direito, onde houve a lesão, onde houve a obliteração total. A gente consegue observar que o pulmão está hiperinsuflado, é um pulmão onde você tem a diminuição dos vasos, a diminuição do calibre dos vasos e a distância maior entre esses vasos, tendo uma transparência maior, uma diminuição em relação à sua atenuação, tendo uma maior transparência, diferente do pulmão normal, onde você tem uma diminuição do pulmão. Essa diminuição do pulmão, você vai ter, então, os vasos mais dilatados, você vai ter, então, essa parte esbranquiçada, porque o ar saiu, o ar escapou dos alvéolos pulmonares, então a gente já começa a pensar em aprisionamento aéreo. Correlacionando com essa imagem mini-MIP em reconstrução, o que a gente consegue observar? O pulmão está maior, hiperestendido, está mais hipertransparente, ou seja, mais preto, correlacionando com o pulmão esquerdo. Está menor, observe que ele está menor, e ele está mais branquinho, porque não tem ar, o aumento da sua atenuação. Então, a gente consegue observar, através da correlação do pulmão direito e do pulmão esquerdo, você pode observar, então, que nós temos uma diminuição em relação aos vasos, a distância maior entre esses vasos, e também a diminuição do calibre desses vasos, observando a imagem mais hipertransparente, caracterizando assim, então, o aprisionamento aéreo. Na grande maioria das vezes, também teremos outro sinal muito importante, onde você vai ter áreas branquinhas entremeadas em áreas mais escuras, chamadas também de perfusão em mosaico, caracterizando assim, então, um quadro patológico secundário, uma obliteração total ou parcial, chamada de aprisionamento aéreo. Então, é fundamental sempre fazer essa correlação, porque você acaba cravando e acaba elucidando o quadro patológico desse paciente. Então, se você comparar sempre o lado direito com o lado esquerdo, quando você tem um aprisionamento aéreo, geralmente o pulmão já vai estar mais hiperestendido, hiperinsuflado, ele vai estar mais escuro, ou seja, mais hipertransparente, diminuição dos vasos, maior distância desses vasos e diminuição do calibre dos vasos, diferente do pulmão contralateral, onde você vai ver os vasos mais dilatados e você vai ver as fases mais branquinhas, ou seja, o aumento da atenuação. Isso porque não vai ter ar nos alvéolos pulmonares. Isso é bem caracterizado na manobra que nós chamamos de manobra em expiração. Então, é fundamental você sempre conhecer as manobras em dinâmicas para alguns quadros patológicos, principalmente quando falamos de aprisionamento aéreo, quando falamos de obliterações totais ou parciais em relação às vias respiratórias e quando falamos também de pequenos pneumotóracos. É fundamental você fazer essas manobras em dinâmicas. Então, é um paciente de 1 ano, onde bronco aspirou, esse elemento orgânico é um amendoim, foi observado através dos aspectos das imagens, através das reconstruções, a obliteração total em relação ao bronco-fonte principal direito, teve reação em cadeia, essa reação de cadeia, o que nós chamamos de aprisionamento aéreo, onde fazendo aquele velho exercício, né, sistematizando a nossa visão, sistematizando nossos olhos, comparando o lado direito com o lado esquerdo, a gente vê algumas alterações bem significativas e alguns sinais clássicos que indicam o aprisionamento aéreo. Temos outras imagens em reconstruções onde podemos observar e temos uma melhor clareza em relação à caracterização do aprisionamento aéreo. Temos essas reconstruções coloridas em plano axial. Você vê, então, que em relação a essa reconstrução colorida, a gente já consegue observar, então, que o pulmão do lado direito ele está maior, ele está mais hipertransparente em relação ao pulmão do lado esquerdo, onde o pulmão do lado esquerdo tem um aumento da sua atenuação, isso porque o ar já fugiu dos alvéolos pulmonares. Então, você tem um aumento normal da atenuação pulmonar. Nesse caso, o aprisionamento aéreo, na hora que você tem a expiração,
o ar não sai. O ar fica aglomerado em relação aos alvéolos pulmonares, então você vai ter então o aumento da área pulmonar, uma hiperinsuflação, você vai ter um aumento da sua transparência, caracterizado em relação aos aspectos das imagens, correlacionando sempre o lado direito com o lado esquerdo. Temos outras reconstruções. Nessas reconstruções, vocês podem observar, então, só para mostrar, nessa reconstrução coronal, em um janelamento exclusivo dedicado ao estudo em relação aqui às partes moles, você vê, então, aqui a linha traqueal direita, a linha traqueal esquerda, a traqueia se bifurcando na linha transtorácica de Lewicki, bronco-fonte direito, bronco-fonte esquerdo, comparando o bronco direito com o bronco esquerdo, você vê, então, essa imagem com a densidade um pouco maior, obliterando totalmente o bronco, onde repercutiu, quando fazemos uma análise em relação aos campos pulmonares, em uma aquisição, em expiração, onde podemos observar o tórax com alta resolução, caracterizando assim, então, o aprisionamento aéreo. Colocamos outra reconstrução colorida, só para vocês observarem, então, a obliteração total em relação ao bronco-fonte, o bronco principal do lado direito, onde repercutiu para o aprisionamento aéreo. O paciente foi para a endoscopia, fez uma broncoendoscopia e acabou retirando rapidamente, então, esse elemento orgânico, ou seja, tirou rapidamente esse amendoim. Então, no caso de hoje, seria isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima aula, meus amigos. Tamo junto. É tudo toys.